Em 1750, um físico britânico, James Watt, inventou uma máquina que você poderia queimar carvão de um lado e produzir trabalho mecânico do outro através de uma máquina a vapor. Tudo começou aí, por incrível que possa parecer. Isso revolucionou a indústria têxtil mundial, em particular a indústria têxtil britânica. Uhum. Isso trouxe um enorme avanço, né, para sociedades como a gente tem hoje, e isso foi o início da do uso de combustíveis fósseis para produzir energia. E a energia é o que toca o sistema socioeconômico como a gente tem hoje. O que acontece é que temos um efeito colateral dessa queima de combustíveis fósseis, que é a emissão de gases de efeito estufa, em particular o dióxido de carbono. Uhum. Ele é um gás Uhum. que controla a temperatura do nosso planeta, e nós já aumentamos a concentração desse gás em cerca de 80% em relação aos níveis pré-industrial. Então, a humanidade, com a queima de combustíveis fósseis, está alterando a composição da atmosfera terrestre, e essa alteração da composição está fazendo com que a gente aqueça o planeta. Uhum. Já aquecemos o planeta em torno de 1,45 graus Celsius, Uhum. e com as emissões atuais e os compromissos dos países no Acordo de Paris, estamos indo para um aquecimento médio de 2,8 graus Celsius. Uhum. O Brasil, por ser um país de região tropical, é muito mais vulnerável às mudanças climáticas do que os demais países, porque um aumento médio da temperatura de 2,8 graus Celsius no Brasil se reflete em um aumento da ordem de 3,5 graus a 4 graus. Então, isso é o que vai acontecer no país, mesmo que todos os países cumpram os seus compromissos dentro do Acordo de Paris. Isso vai mudar a agricultura, geração de hidroeletricidade, a vida nas cidades, a economia do nosso planeta e assim por diante. É muito bom. Eu quero, destrinchar um pouco aqui sua resposta para a gente passo a passo, né, para as pessoas. Então, você estava falando dos gases de efeito estufa. Qual que é a relação de efeito estufa? O que que é o efeito estufa? Qual que é a relação do efeito estufa com o que a gente chama de aquecimento global, mudanças climáticas? Só para a gente O nosso entender. planeta Terra tem um sistema de controle de temperatura. Esse sistema é baseado nos gases de efeito estufa, que são principalmente o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso. São os três principais gases de efeito estufa. Então, esses gases variam de composição na atmosfera, de acordo com fenômenos que ocorrem aqui na superfície do planeta, e adicionado à variabilidade natural desses gases de efeito estufa, que é muito fácil de observar ao longo dos últimos milhões de anos, temos mais recentemente, nos últimos 150 anos, a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento de florestas tropicais, que estão aumentando demasiadamente a concentração desses gases na atmosfera. No caso do metano, para você ter uma ideia, que é um gás com fortíssimo poder de efeito estufa e é emitido, por exemplo, quando a gente tem criação de gado ou produção de arroz alagado, a concentração de metano já aumentou 270% na atmosfera terrestre. Então isso está causando um aquecimento global, porque a energia que sairia para o espaço no resfriamento do nosso planeta, por causa do aumento da concentração desses gases de efeito estufa, fica retida na atmosfera e causa aquecimento global. Entendi. Então esses gases acabam, fazendo com que esse calor fique retido, né, então Exatamente, potencializa o efeito estufa que é natural do exatamente, planeta. É isso, exatamente. entendi. E olhando, né, muitas pessoas às vezes confundem, né, as mudanças climáticas com essa variabilidade natural do clima, assim. Qual que é a diferença, assim, como a ciência, conseguiu ao longo desses anos mostrar que tem né, não é só uma variabilidade, mas que tem algo, um fenômeno, né, das mudanças climáticas realmente acontecendo? Sim, o clima sempre variou, né, ao longo dos milhões de anos, Uhum. né. Em geral, o clima variou associado com alterações da órbita do nosso planeta em relação ao Sol. Uhum. Quando a Terra está mais próxima do Sol,
temos temperaturas maiores, quando ela está um pouquinho mais longe, Uhum. temos temperaturas menores. E o que acontece é que agora, nos últimos 150 anos, um novo fenômeno, adicionou a essas mudanças naturais e que é, o aumento da temperatura causado pelo aumento da concentração dos gases de efeito estufa. Então nós temos a variabilidade natural do clima, mas mais recentemente, adicionada essa variabilidade natural, um aumento médio da temperatura, que, como eu falei, estamos em 1,45 Uhum. graus Celsius, Uhum. temos mais energia na atmosfera, essa energia tem que ser dissipada de alguma forma, ela se dissipa na forma de eventos climáticos extremos, como nós estamos facilmente vendo esse aumento enorme de eventos climáticos extremos, como grandes secas, Uhum. grandes inundações, e nós temos que nos adaptar a esse novo clima, além de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Perfeito. Então você está falando que a Terra tem uma temperatura média, e a gente tem que limitar esse aumento, né, da temperatura média, né. Isso. E por ser uma temperatura média, significa que esse aumento vai ser diferente em diferentes regiões do mundo, como você estava falando no Brasil, né, é um país que esse aumento tende a ser maior pelas nossas características, é isso? Exatamente. Hum. E é importante a gente perceber que um aumento médio, por exemplo, de 3 graus na atmosfera, né, tem um impacto muito maior em Palmas, Cuiabá, Belém ou Manaus, do que o impacto que vai ter em Oslo, na Noruega, em Paris, em Montreal ou em Moscou. Então o Brasil já vive num limiar superior de temperatura tolerável para os humanos. E com isso nos torna ainda mais vulneráveis às mudanças climáticas. Perfeito. E, né, a gente, em 2015 tivemos aí, né, o Acordo de Paris como uma tentativa, né, dos países de, se comprometerem, né, empreender os esforços para limitar, né, o aumento médio de Isso, temperatura a 1,5 graus, preferencialmente 1,5 graus, isso. abaixo de 2, né, definitivamente. Como que a gente está, assim, pelo que você falou, a gente já extrapolou, não vamos, aliás, estamos muito perto dessa meta. A Isso. gente tem, tempo para fazer reajustes e conseguir não passar desse 1,5 graus? Como que tá a Olha, nossa situação? o último relatório do IPCC deixa muito claro. Tem uma frase que diz isso. Foi aprovado por 196 países. Nós temos hoje todas as tecnologias necessárias para reduzir as emissões de gases de efeito estufa pela metade até 2030. Então não se trata de não termos alternativa ou de não termos possíveis soluções. Elas estão aí, não precisamos reinventar nada, é só implementar. Agora, obviamente, a gente viu na COP30, que foi em Belém, que as dificuldades geopolíticas estão se intensificando cada vez mais e dificultando as políticas que reduzam essas emissões de gás de efeito estufa, em particular, acabar com o uso e exploração dos combustíveis fósseis. Uhum. Essa é a principal tarefa da humanidade para combater, os impactos da mudança do clima. Entretanto, o que a gente vê é que o lobby das indústrias do petróleo, o lobby de alguns países que acabam dependendo da produção de petróleo para renda, obviamente boicotam qualquer possível decisão em prejuízo dos 8 bilhões de pessoas, no nosso planeta. Então esse cenário tem que mudar o mais rápido possível. E eu vi uma fala sua, se não me engano foi no Roda Viva, que dizia que não é mais uma questão de convencimento, né, que o negacionismo hoje, ele é uma roupagem para interesses Não econômicos há que dúvida. estão ali né, se defendendo. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Então, veja, hoje é muito claro que todos observam que o clima mudou Uhum. e é muito claro, inclusive para a extrema-direita, de que basicamente nós precisamos acabar com a exploração de combustíveis fósseis. Agora, o que acaba acontecendo é que toda a indústria de combustíveis fósseis promove uma campanha de desinformação em relação à população
para dirigida à população, dirigida inclusive às empresas, de que, olha, é muito caro a gente combater mudanças climáticas, é muito caro fazer a descarbonização da nossa economia, é muito difícil implementar uma economia verde e assim por diante, né. Então é uma campanha de desinformação enorme, basicamente para postergar qualquer medida que vai ser feita. Nós não temos alternativa Uhum, senão descarbonizar toda a nossa economia, porque não podemos permitir uhum, que a temperatura do planeta atinja 4 graus, quatro uhum. graus e meio, com inclusive prejuízos enormes para o sistema econômico Claro, como um todo. claro. E quais são um pouco as consequências? Fala um pouco das consequências desse aumento de temperatura para tangibilizar para as pessoas. Olha, o impacto do aumento da temperatura é muito diferenciado para cada setor Uhum, econômico. uhum, Quer dizer, esse é um primeiro ponto importante. Um dos setores mais impactados é a agropecuária. É um setor que depende da chuva no horário no tempo certo e na quantidade certa. Um pouco a mais ou um pouco a menos diminui a produtividade desse setor. Então a agropecuária é um setor extremamente sensível. E o Brasil, que tem um PIB que depende significativamente das atividades agropecuárias, vai ter que repensar o seu futuro, uhum, porque a chuva já está diminuindo muito, de maneira muito pronunciada no Brasil Central, no sul da Amazônia e aumentando no Rio Grande do Sul, o que diminui a produtividade agrícola de uma maneira muito significativa e aumenta os custos. uhum, Com isso, o Brasil vai ser muito menos competitivo na produção de alimentos já nas próximas décadas. Outros setores econômicos muito vulneráveis é o setor de seguros, por razões óbvias, uhum. né. O setor de seguros, ele tem, por exemplo, seguro de safra ou seguro de propriedades que são alagados. Quer dizer, é uma atividade que hoje é muito, muito sensível à mudança do clima. Outra geração de hidroeletricidade, que também depende da chuva para a produção no setor elétrico, e assim por diante. Então, cada setor vai ter que encontrar os seus próprios caminhos para se adaptar ao novo clima da melhor maneira possível.